A paz do Senhor, meus amados, amadas, benditas do meu Pai. Nós estamos aqui reunidos para mais uma live, né? Nós vamos estudar hoje Romanos 9. Vamos falar sobre a descrença de Israel. Muito bem, lembro a vocês que nós estamos no YouTube com o título Ministrando a Palavra. Ministrando com M maiúsculo e a palavra com P maiúsculo. Vocês entrem lá, se inscrevam, curte, compartilhem, comentem, tá? E comenta aqui também. E dê sugestões também de assuntos que vocês querem abordar, que nós faremos o possível para atender a todos. Pois bem, nós sabemos que Israel é o povo de Deus. Portanto, é o povo mais odiado da terra, né? Ele, Israel, e os cristãos são, são os povos que são mais odiados na face da terra. Mas são odiados por quê? Porque Deus os ama. E o mundo jaz no maligno, né? O maligno luta contra Deus, é uma luta vazia, né? Uma luta perdida, mas ele não quer se conformar que ele está derrotado, já saiu a sentença dele e continua atrapalhando a vida de Israel e dos cristãos. Pois bem, vamos ao título, Romanos 9, versículo 30, diz lá: Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que pôs Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair aquele que nela confia, jamais será envergonhado. É, Deus deu a Israel um mecanismo para que os pecados diários que eles cometessem fossem perdoados. Era pela lei. E pelos sacrifícios. Então o sujeito pecava, pegava gado, né? Ou pomba, e levava para o sacrifício, dava lá para o sacerdote, sacrificava, e o pecado do indivíduo era perdoado. Então o povo de Israel se acostumou com isso, a negociar com Deus. Tem uma igreja aí, né, que incentiva o povo a negociar, né? A negociar com Deus. Ele pecava, é só dar uma vaquinha lá, sacrificar e pronto, meu pecado está perdoado. Então ele achava que a justiça viria por meio de obras, né? E quando você paga para fazer alguma coisa, essa coisa teria que ser feita, né? Isso é a cabeça deles. Eles estão pagando a Deus, né? Então Deus teria obrigação de fazer alguma coisa. E a fé morria nessa transação. Ele achava na cabeça dele que ele tinha direitos, porque ele cumpriu seus deveres. Mas a nossa fé não é assim. A nossa fé é:
Eu sou pobre, miserável, estou nu, mas eu tenho Deus. É a confiança em Deus, independente de qualquer coisa, independente se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu estou vivendo uma boa vida, ou se estou num momento de tormenta, mas a minha fé é inabalável. É como se diz a fé de Jó, que no meio de todas aquilo que sobreveio sobre ele não negou a Deus, permaneceu fiel até o fim. Então falta no povo de Israel e em nós a fé, é simplesmente fé, é crer que Deus faz as coisas não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele. E a vontade de Deus é que nós sejamos o melhor possível. Ele nos ama e nos quer bem. É, é, nós temos que nos colocar na direção do Senhor. Mas, versículo 31, mas Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça, ele não alcançou essa lei. Por que ele não alcançou? Porque ele queria negociar, ele queria fazer acordos com Deus. Deus é o Senhor, nós somos os servos. E o 32, por que não? Por que não alcançaram? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse pela obra. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. E como já dissemos antes, a pedra de tropeço é Jesus, né? Então nós temos que nos ater em nossa fé. Tem momentos na nossa vida que Deus testa a nossa fé. Não porque ele não saiba exatamente o que nós vamos fazer, ou não, vou testar o pastor César porque quero saber se vai bem. Ele fazer isso porque ele sabe exatamente que o pastor César vai fazer. Ele testa a nossa fé para que nós sejamos revestidos de mais fé, de abnegação por Deus, disposição de servir a Ele, custe o que custar. Isso é fé. Ainda que eu esteja andando pelo vale da sombra e da morte, não vou temer, porque Deus está comigo. Isso é a fé que Deus quer. Ele quer que nós o adoremos em espírito e verdade, independente de bens materiais, de bens físicos, de romance, independente disso tudo. Ele quer que eu adore a Ele, que você adore Ele. Pois bem, hoje são dia 10 de outubro de 2025. Fiquem com essa palavra nessa manhã maravilhosa e que Deus continue abençoando você rica e poderosamente, em nome de Jesus. Então, o título de hoje foi Aleluia. O título de hoje foi A Descrença de Israel. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, permitindo Deus de Israel.